Olá, irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, né? A todos que estão me ouvindo, amigos e familiares também. Diante desse ambiente de caos mundial, gerado aí pelo novo coronavírus, né, conhecido tecnicamente por Covid-19, eu senti assim a necessidade de dar algumas orientações de esclarecimento sobre esse assunto. Também aproveitar para liberar uma palavra, né, de fé e esperança para os irmãos, né? Portanto, eu peço que você tire um tempinho aí depois para dar uma olhada com carinho nesse vídeo e assistir até o final. Bom, de antemão, eu gostaria de dizer que eu não sou nenhum especialista em infectologia, né, e tudo que eu vou falar aqui eu extraí, né, de fontes confiáveis. Eu sei que muitas pessoas, né, não têm tempo para pesquisar, se formar direito, mas ficam escutando alguma notícia cortada de jornal aqui, né? Então eu quero começar, né, dando algumas orientações para os irmãos nesse sentido. Primeiro, né, busque sempre informação, né, de fontes realmente que sejam sérias, né? Nunca em WhatsApp, Facebook ou rede social, porque não sabe de fato a confiabilidade da fonte, né? Então, quais são as fontes mais recomendáveis, né, que eu aconselho os irmãos? Que é o site da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Lá você tem notícia do mundo sobre o Covid-19, né, a Covid-19, e também dentro do Brasil do Ministério da Saúde. Então você tem todo o noticiário, dados, etc e tal. Eu queria começar falando um pouco sobre os sintomas, né, da Covid-19, que são basicamente 4, né? Febre, né, dores no corpo, falta de ar, tosse. Outra coisa também importante é que essa doença que inerente do vírus, ela é assintomática e sintomática, né? Ou seja, né, alguns infectados apresentam sintomas e outros não, né? Quem são o grupo de risco, né? Aqueles mais vulneráveis à doença, né? Então, assim, o grupo de risco, né, que a OMS declara, né, são os idosos, né, com mais de 60 anos de idade, e principalmente aqueles que já têm algum histórico de doença crônica, né, tais como diabetes ou qualquer outro tipo de doença cardiorrespiratória, né? A exemplo aí da asma. Agora, para outras faixas etárias, o grau de risco é bem menor. Então, por exemplo, para criança de 0 a 9 anos, o grau de risco aí, né, o índice, né, de pegar ou não pegar é 7,1%. Para você ter uma ideia, em todo o mundo, né, até agora, segundo a OMS, só uma criança morreu, né, com caso comprovado da Covid-19, né? Para a faixa etária de 10 a 9 anos, o índice de porcentagem é de 7,4%, né? Agora, a partir de 60 anos, o índice é escalonado e só vai crescendo, né? Então, é importante ressaltar que a taxa de contaminação e também de mortalidade da Covid-19 é extremamente alta entre os idosos, né? E já abaixo de 60 anos de idade em diante, né? Os mais jovens também, quase, né, se aproximando de zero. Uma outra informação importante, né, é que os estudos da OMS também apontam que a Covid-19 ela tem pouca resistência em ambientes, né, em cidades, localidades, né, de alta temperatura, né, e tem uma resistência maior em localidades onde o clima tem uma baixa temperatura, né, no caso aí mais precisamente na casa dos 11 graus, né. Então é uma boa notícia para nós, porque nós estamos em uma região quente e a tendência de se propagar esse vírus aqui, né, diminui, né? Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença sobre recomendação e proibição, né? Então, você escuta no jornal direto, o governo recomenda, a OMS recomenda, né? A vigilância sanitária recomenda, o Ministério da Saúde recomenda, né? Mas você também vai ver em alguns países também, né, decretos de lei proibindo, né? Então, em alguns lugares como na Itália, na Espanha, eles geraram uma quarentena, né, obrigatória. Você tem que ficar dentro de casa, senão você pega uma multa terrível, muito elevada, é preso. Então, por exemplo, vou falar um pouco sobre recomendar. Então, existe uma recomendação da OMS a lavar a mão antes de comer? Sim. Existe uma recomendação da OMS de escovar o dente 3 vezes ao dia? Sim. Então, tudo é recomendação. A recomendação vai no sentido de prevenção. Mas o que é a proibição? Então, quando percebe-se que o negócio está alarmado, que há uma propagação muito rápida de uma doença, no caso uma epidemia ou até o coronavírus que virou uma pandemia, então se gera então um decreto de lei, né, que para quem descumprir é punido e pode até ser preso. Agora, o grau de risco
como eu falei para você, as ações das autoridades sanitárias, de saúde, governamentais, eles vão sempre numa direção para coordenar a população de acordo com o grau de risco da região, de acordo com o grau de risco da região, no caso, né? Então, por exemplo, em locais que não tem suspeita, né, algum grau de risco é 0. Agora, locais onde já há suspeitas, né, o grau de risco sobe um pouco, né, a cada lado de 2%. Nesse caso, 80% das cidades brasileiras, o grau de risco é muito baixo, né, a cada 2%. Por que eu estou falando isso? Porque não há, né, nenhum tipo de comprovação do caso, né? Então, Boa Vista, glória a Deus por isso, é uma região onde o grau de risco é muito baixo, né? Agora, locais onde já foi testado positivo, então existe 2 níveis, né, de escada, né, para agravar, né, essa questão. Então, por exemplo, se o paciente que comprovou que tem a Covid-19, ele tem um histórico de viagem em algum país ou cidade onde tem a infectação, né, ou até mesmo se ele teve um contato, né, com alguém que tinha o vírus, né, esse é um aspecto. Então, o grau de risco ele vai aumentando. Agora, é muito ruim quando o paciente ele não tem nem histórico de viagem para uma localidade de infestação, ou até mesmo não se sabe de onde ele adquiriu o vírus. Então, eles chamam isso, a OMS, de uma infestação comunitária, né? Ou seja, o vírus já está correndo livremente, aí você pode ficar um pouco mais apreensivo, né? Por que eu estou fazendo essas observações? Porque aqui em Boa Vista eu estou observando que as pessoas estão tendo um comportamento já como se estivesse na Itália. Eu sei que é bom, todo cuidado é pouco, tem que se prevenir. Todavia, nós não podemos ficar em pânico, né, como os italianos. Lá na Itália já teve 25 mil testes positivos, né, e já de morte, né. Eu vi no site uns dias atrás 340, né, pessoas que já morreram. Então o governo isolou toda a população, né, por decreto de lei, o povo ficou sem opção, porque o grau de risco era muito elevado, né. Agora, aqui, né, no Brasil, os governos estaduais, municipais, federais estão ainda muito no sentido de recomendar, né. São poucos decretos ainda, né, poucas proibições, né, com punição. Por quê? Porque tudo vai depender, né, o Brasil é quase um continente, né, então é muito grande o território nacional, né, e o governo ele precisa então sentir cada localidade para então estabelecendo, né, as regras, as normas, né, no sentido de coibir a expansão do vírus. Então, no caso da cidade de Boa Vista, que se vê muito é recomendação, né, pouca proibição, porque o risco aqui ainda é muito baixo, né, embora todos nós devemos nos proteger, né, mas não faz sentido ficar em pânico, né, ou ficar desesperado, né. A possibilidade de alguém pegar o vírus aqui em Boa Vista é praticamente 0, está aproximando da casa do 0. Né? Esses 9 casos que tem aqui, você pode ter certeza, é gente que tem histórico de viagem em local onde tinha infestação, ou então alguém que já teve contato com alguém que teve a doença, né? Agora eu quero deixar um pouco essa questão da informação natural, e eu quero falar algo para você da parte de Deus, né? Não fique em pânico, mas não sou eu que estou dizendo, a Bíblia mesmo nos ensina que nós devemos deixar que cada dia traga o seu mal. Você não pode ficar desesperado, né, antes do tempo, né? Pode ser que o cristão que é guardado pela promessa de Cristo, né, pode ficar desesperado. Não, você não pode estar sofrendo antes do tempo. Mesmo porque em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9, a palavra de Deus diz que se algo mal nos sobrevier sobre nós, né, alguma espada, algum castigo, alguma peste, né, fome, nós nos apresentamos diante de Deus, clamamos a Ele na nossa angústia, e o Senhor nos livrará. Então nós somos guardados. Então, eu gostaria então de convocar os irmãos para estarem conosco na quinta-feira. Eu quero fazer uma fala pessoal com os irmãos, orientando os irmãos, esclarecendo. Eu me sinto no dever de informar sobre essa questão. E domingo eu queria que os irmãos se programassem. Eu queria falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque um deles é o motivo pela qual existem as pandemias, né? Que é o cavaleiro amarelo, aquele que viria, né, para trazer a morte, né? Queria matar 1/3 parte da terra, né? Então, como que isso iria ocorrer? Como que poderia fazer isso? Se não através de vírus e bactérias. Então, eu gostaria que você viesse. É um tempo de realmente nós
vigiarmos em oração, vigiarmos jejuando, vigiarmos adorando ao Senhor. A nossa atitude tem que mudar. E eu quero desafiar todos os líderes da videira a ser comigo numa unidade para propagar, né, a boa notícia, não o caos, não a calamidade. Eu tenho preocupação de muitas vezes, sem perceber, a gente se tornar, né, ministro da nova aliança, sempre falarmos da coisa ruim, não vai piorar. Não façam isso. Nós estamos aqui para trazer boas novas. Então eu fiz questão de estudar, pesquisar essas coisas para orientar os irmãos. Então não fique em pânico, não pare as suas atividades, né? Vamos continuar reunindo em cela, vamos continuar reunindo nos cultos, né? Até que realmente haja uma necessidade mesmo de isolamento social, né? Como em alguns lugares do mundo. Mas não pense também que nós estamos alheios ao que está acontecendo. Nós estamos sentados agora em presbitério para definir algumas ações da igreja, né? Vamos estar colocando para tentar prevenir o novo coronavírus, ok? Deus abençoe os irmãos, graça e paz, até mais.